Vamos estar falando sobre mais um desafio, né? Dessa vez o terceiro desafio de engenharia reversa do Hack and Roll. É, Sinceramente, eu achei que esse terceiro desafio foi inclusive mais difícil do que o quarto. Assim, nem que seja mais difícil, mas ele é um pouquinho mais chato e trabalhoso de fazer do que o quarto, né? Então, vamos começar aqui para falar um pouco sobre o desafio. Então, assim como todos os outros desafios, a gente sempre tem um binário, né? E geralmente tem uma frase secreta, né? Uma flag que a gente tem que descobrir ela para conseguir pontuar. Então, esse aqui era o binário que foi disponibilizado no desafio, né? Como todos os outros binários, se eu não estou enganado, desse ano, foram todos os executáveis ELF, né, de 64 bits. E o interessante desse executável é que quando a gente executava ele, na verdade ele vinha com várias questões, umas questõezinhas. Na verdade, isso aqui nem importa o que você vai botar como resposta da questão, né? Por exemplo, ele está me pedindo dois inteiros, você podia colocar dois valores inteiros. E aí, toda vez, ó, ele pedia alguma coisa diferente, né? Que na realidade, quando a gente for para dar uma olhada no disassembly do binário, a gente vai ver que na verdade cada operaçãozinha dessa aqui é uma função diferente que é executada lá, né? É, e aí, ó, é tanto que tá tudo em inglês, né? E que no final, depois que você passa, acho que ele executa 5 ou 6 operações dessas aleatórias e no final ele imprime esse texto em português, que na verdade esse texto em português ele é importante para a solução do desafio, né? Porque você pode ver que são várias funçõezinhas, né, que ele pede para você inserir alguns elementos e no final ele vem com essa descrição, né? Por exemplo, alguns dizem que tal tecnologia ainda não existe, e aí vem o nome dos personagens criados. E quando a gente vai fazer o disassembly, a gente vai ver que cada nome desses, na verdade, está atrelado a uma funçãozinha específica. E aí você tem que ser capaz, né, como ele mesmo fala aqui no final, tem que saber, ou tem que ser capaz de executar essas mesmas funções, sendo que na ordem exata, né, que está aqui. A gente vai ver direitinho como é que isso funciona. Então, voltando, vamos lá pro AIDA Pro, né? Aqui eu já estou no disassembly da função principal, né, da função main. E como eu falei antes, é, cada operação daquela, na verdade, ele trata aqui com uma função, né? Ele chama de uma função Diamond, outra Dectobin, Floyd Triangle, Armstrong, Fibonacci e Full, né? Ele na verdade vai gerar um número aleatório que depois, da vez que você vai rodar aleatoriamente, ele vai para uma função diferente dessas 6, né? Tanto que ele gera o número aleatório e um pouquinho mais lá para baixo eu deixei pronto, até selecionado aqui, mudei a cor. Bem aqui ele vai chamar, né? Vai dar um call RAX, que na verdade o RAX já é o valor de uma daquelas operações lá de cima. Então, se a gente quer controlar esse fluxo de instruções e mostrar exatamente qual função a gente quer executar no momento que a gente quer, né? Eu acho que um lugar legal para colocar um breakpoint é exatamente aqui. Sobre aquele lance do nome dos personagens, né? Toda vez que você entra dentro de uma determinada função, ó, logo no começo ele vai ter, ó, o nome da variável, por exemplo, Eduardo Genro. Aí deixa eu voltar lá, ó, o Dectobin, você vai no Dectobin, Marina Campos,
Armstrong, aí vai ter Dilma Neves, pronto. Então você já sabe qual é o nome que está atrelado a cada função, né? Eu já coloquei, deixa eu voltar aqui, voltar para o main. Pronto. Como é que a gente vai fazer? A gente vai rodar o executável no GDB, vai colocar um breakpoint exatamente aqui nesse qual é RAX, né, que o endereço dele, opa, deixa eu vir para cá, aqui eu tô, pronto, selecionar aqui, ó, ele é o 401091, né, eu já deixei guardado bem aqui. Pronto, ele é o 104091. Então a gente vai rodar o GDB e botar um breakpoint exatamente nesse cara. Então vou botar um GDB aqui. Opa. Como é que era o nome do executável? Ah, tá. Ok. Então eu vou dar um breakpoint exatamente naquele endereço, né? E ele setou. Pronto. Eu vou dar um run. Opa. Run, ok. Pronto. Deu run, ele vai parar exatamente naquela linha, né? Tanto que se eu fazer um desassemblo do... Opa, errei aqui. Desculpa. Pronto, se eu for fazer, ó, um desassemblo do RP, eu estou exatamente lá naquela instrução que eu queria que tivesse parado, né? Para fazer o call do RAX. E aqui, na verdade, o que a gente pode fazer é simplesmente modificar o valor de RAX para ser o valor que a gente quer, né? E uma coisa interessante sobre esse exercício é que existia uma função secreta, que era a função key, né? Que é exatamente ela bem aqui. E aí, na verdade, essa função é exatamente a que vai mostrar a senha secreta pra gente. Mas a gente não pode executar logo ela de primeira, porque senão não vai mostrar a frase secreta correta, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó. O início dessa função secreta, a função que está no 4007D5. Então, só para mostrar para vocês, vou copiar aqui, cadê um GDB, ok. Eu vou setar BRAX como sendo o valor da chave e vou dar um continue, né? E aí, ó, ele tentou, ó, imprimir a chave secreta, mas como ele já fala naquele texto que é executado no final do programa, tem que ser naquela ordem correta, né? Então a gente tem que chamar os métodos naquela ordem direitinha e só depois disso chamar o método key, né? Então vamos fazer isso. Eu vou sair aqui para depois voltar, executar tudo de novo. Eu vou colocar o nosso breakpoint lá no call RAX, breakpoint call RAX, ok. Eu vou ter que colocar outro breakpoint no final da função principal, a função main. Vou colocar aqui no move EAX0, porque quando chegar nesse ponto a gente pode então poder chamar a função secreta, que é a função key. Então eu vou colocar um breakpoint bem aqui também, né? O endereço desse move aqui é o 4010C3, né? Então eu coloquei aqui também. Opa. C3, ok. Então, ó, eu vou dar um run. Ele foi lá pro meu pro call RAX, como a gente já queria. Agora vamos manipular os valores, né?
Vamos primeiro setar, vamos botar na ordem correta, né, dos nomes lá. Então, vou botar aqui set rx igual o início da função diamond, né? Aí vou dar um run. Oh, desculpa, não run não, continue. Aqui eu posso colocar o que eu quiser. Primeiro, chamar a primeira, vamos para a segunda. Vamos subir aqui. Continue. Também posso botar o que eu quiser aqui, não tem problema. De novo, terceira. Vamos botar aqui o terceiro valor. Executar. Também aqui eu posso imprimir o que eu quiser. Vamos chamar a quarta função. Continue. Posso colocar o que eu quiser aqui, ok. Vamos lá, mais uma função, haja funções. Ok, mais uma. Já tá quase acabando. Falta só a última. Pronto, e aí ó, ele imprimiu a mensagem final e foi lá pro breakpoint do finalzinho do main, né? Ó, já quase na função leave, ou desculpa, na instrução leave. Então nesse ponto a gente pode chamar a função secreta, que é a função key. Aqui o início, o endereço do início dela. Eu vou fazer um set rp e o endereço lá e vou dar um contínuo. E aí agora ó, ele já imprime a flag secreta. Então essa era exatamente a solução do exercício. É um exercício que, como eu falei no começo do vídeo, eu achei ele mais complicado até mesmo do que o quarto desafio de engenharia reversa, porque eu acho que é um desafio que leva um pouquinho mais de tempo para fazer, um pouquinho mais chato de fazer, né? Você tem que executar esses métodos, né? Essas funções na ordem correta, e só depois que todos os métodos forem executados é que você chama o método secreto, que é esse aqui, que é o método key, e ele é que vai imprimir a chave secreta, que é essa que a gente está vendo aqui, né? O HNR4, somos todos zumbis, que isso aqui era a solução do desafio. Então, obrigado aí. Então, a gente se vê na próxima.